Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro e o ano é 2024. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar toda a sujeira, todas as impurezas, toda a escuridão, todas as trevas que estão impregnadas na sua mente e colocar lá somente coisas boas, só sentimentos de alegria, de amor, de paz espiritual, de vitórias. Fazendo isso diariamente, com certeza seus dias serão dias produtivos, dias maravilhosos e você terá bons resultados. E por que eu digo que você precisa fazer isso diariamente? Porque sua vida começa sempre no seu acordar. Sempre que você acorda, você está começando uma nova vida, porque você só pode viver o dia de hoje. O que você fez ontem não interessa mais, não tem como você desfazer. E o amanhã você só vai viver amanhã. Então você tem que viver um dia a cada dia. Você só tem como viver o dia de hoje, você não tem como viver o dia de ontem, nem muito menos o dia de amanhã. Então faça isso diariamente, constantemente, e com certeza você vai colher bons resultados, terá bons frutos aí impregnados na sua mente. Então façam todos um ótimo dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 32 do livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria e muita riqueza aí para você, ok? Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus, motivação, paz espiritual e alegria para mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu like, que agindo assim a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai enviar para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor é o nosso trabalho. Já estaremos muito bem recompensados com o resultado do nosso trabalho. Então vamos lá, vamos fazer a leitura de hoje, capítulo 32. Mas para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque aqui você encontra a resposta para todas as questões pertinentes com a sua vida. Se você estiver passando por algum problema familiar, algum problema conjugal, algum problema de relacionamento, problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com os filhos, você vai encontrar respostas para todas as questões aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então procure ler sempre o seu manual, perfeito? E utilizar este conhecimento no seu dia a dia. Então vamos abrir aqui o nosso manual de instruções no livro de Números, o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, também o quarto livro que foi escrito pelo grande profeta Moisés. Moisés, para quem não sabe, foi usado por Deus para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele escreveu os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, o Antigo Testamento, como queira. E chegamos aqui no capítulo 32, só lembrando que você pode encontrar aí na nossa playlist chamada Números os vídeos das outras leituras que já fizemos dos capítulos anteriores. Inclusive no nosso canal você vai encontrar várias outras playlists aí do trabalho que estamos fazendo aqui da leitura
né, da leitura. Então, nós fazemos a leitura e também comentamos todos os livros e todos os capítulos da Bíblia. Então, bora lá? Vamos para a leitura do capítulo 32. E no capítulo 32, né, no versículo 1, diz assim: Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado, e quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de criação de gado. Então, recapitulando, aqui é depois que eles já conquistaram ali todas as terras de Midian, eles já conquistaram aquelas terras, e os filhos de Ruben, ou seja, as gerações futuras dos filhos de Ruben e também dos filhos de Gad, se interessaram por aquelas terras, que era uma terra boa de pastos, era uma terra boa para criar gado, e como eles tinham grandes rebanhos de gado, eles queriam ficar ali instalados naquelas terras, criando seus animais. Versículo 2: E vieram os filhos de Gad e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação. Porque aquele grupo ali que liderava todo aquele povo de Israel, então os príncipes ali da congregação, né, os 12 príncipes dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, também Eleazar, que era o sacerdote que assumiu depois que seu pai morreu, seu pai Arão morreu, e Moisés, então eles ficavam sempre reunidos ali no tabernáculo, e eles é que passavam todas as orientações, todas as leis para o povo ali de Israel. Perfeito? Então os filhos de Ruben, né, as gerações de Ruben e as gerações de Gad, se dirigiram a Moisés e aquele grupo ali, e eles queriam ficar ali naquelas terras porque eram terras boas para a criação de gado. Versículo 3: Atarote, e Dibon, e Jazé, e Nirra, e Esbom, e Eleale, e Sebam, e Nebo, e Bom. Então são todos nomes de cidades, e eles falam sempre com a preposição ali antes do nome da cidade, né? Então são todas cidades boas ali para criar gado, né? Então os filhos de Ruben, os filhos de Gad estão falando ali com Moisés que aquelas terras são terras boas para a criação de gado. E a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Versículo 5: Portanto disseram eles, e se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leves a cruzar o Jordão. Então eles não queriam cruzar o Jordão, eles queriam ficar morando ali naquelas terras, porque eram terras boas para a criação de gado. Lembrando que eles teriam que cruzar o Jordão para conquistar toda a terra prometida, né? E ali aquela parte que eles estavam ali do lado de cá do Jordão era só uma parte da terra prometida. Portanto disseram eles, aliás, versículo 6: E Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis sentados aqui? Então Moisés já reagiu dizendo: então, quer dizer que vocês vão ficar sentados aqui enquanto o restante da congregação vai atravessar o Jordão para a batalha, e vocês vão ficar aqui sentados de braços cruzados? Né? E vendo lá o restante da congregação, o restante do povo em batalha, e vocês vão ficar aqui de braços cruzados. Então Moisés reagiu desta maneira com aquele pedido que eles estavam fazendo. E porque desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Então vocês estão desencorajando novamente os filhos de Israel para que eles não entrem na terra que Deus deu por possessão para os filhos de Israel? Isto fizeram vossos pais quando os enviei a Cades Barneia para ver esta terra. Então Moisés aqui está se referindo à missão que ele enviou. Ele está se referindo à missão que ele enviou quando lá atrás, lá há 40 anos antes, ele enviou a missão ali para espionar, para vistoriar aquela terra, para saber se aquela terra era terra produtiva realmente, se os homens daquela terra eram homens fortes, né? Então ele enviou um membro de cada, um representante de cada
tribo. Então ele enviou 12 homens ali para espionarem aquela terra. E dos 12, 10 voltaram trazendo notícias ruins, amedrontaram todo o povo de Israel, disseram que era a derrota certa, que não tinha como o povo de Israel conquistar aquele lugar. Perfeito? E somente Caleb e Josué trouxeram boas notícias e falaram que era possível o povo de Israel conquistar aquela terra. Então Moisés está se referindo a este tempo, a esta missão ali que foi dada para eles. Eles trouxeram más notícias, inclusive os filhos de Ruben, os filhos de Gad. Versículo 8: Isto fizeram vossos pais quando os enviei a Cades Barneia para ver esta terra. Ou seja, os pais de Gade e também de Ruben levaram más notícias ali para o povo de Israel. Porque quando eles foram até ao vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram os corações dos filhos de Israel, para que não fossem a terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou dizendo. Então a ira de Deus, quando ouviu, né, que aqueles homens estavam desencorajando o povo de Israel a conquistar a terra prometida, a terra que Deus tinha dado aos filhos de Jacó, aos filhos de Abraão, e também aos filhos de Isaac. Então Deus ficou irado e lançou uma praga sobre eles. Deus proclamou ali, decretou que nenhum homem daquela geração poderia entrar na terra prometida, com exceção, é claro, de Josué e Caleb, que foram os únicos que acreditaram ali que o povo de Israel poderia conquistar aquela terra. Foram os únicos que acreditaram que o povo de Israel poderia conquistar aquela terra. Então Deus decretou que nenhum deles, inclusive Moisés, iria poder entrar na terra prometida. Versículo 11: Certamente nenhum dos homens que subiram do Egito a partir de 20 anos de idade para cima verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor completamente. Então somente Caleb e Josué poderiam entrar na terra prometida. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. Então ele decretou e fez ali o povo de Israel ficar vagando ali pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração fosse consumida ali pelo deserto, porque era uma geração que não acreditava em Deus. Quanto mais Deus fazia milagres ali na vida deles, menos eles acreditavam em Deus. Deus ficavam sempre reclamando, sempre questionando, sempre murmurando contra Arão, Moisés e contra Deus. Eis que levantastes, né? Versículo 14: E eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Então aqui ele está se referindo à rebelião que foi liderada por Corã. A rebelião que foi liderada por Corã, e que Corã foi consumido pela terra. A terra abriu a sua boca e ele e todos que os estavam seguindo foram engolidos ali pela terra. Também os 250 homens que acenderam seus incensários, que estavam ali, 250 líderes dos povos de Israel que estavam ali junto com Corã e acenderam seus incensários junto ao tabernáculo do Senhor, e Deus queimou, consumiu aqueles homens com fogo, ou seja, matou aqueles homens com o fogo de Deus. Versículo 15: Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruirei todo este povo. Então Deus proclamou ali para Moisés, para que Moisés se afastasse ali daquele povo, que Deus iria consumir todo aquele povo. E eles se aproximaram dele e disseram: Edificaremos currais aqui para nosso gado, e cidade para os nossos pequenos. Então os dois membros ali das tribos, né, aquele povo ali das tribos de
Ruben e também de Gade, eles se aproximaram de Moisés e disseram: não, aqui nós faremos currais para nosso gado e cidade para os nossos pequenos. Mas nos prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que o tenhamos levado ao seu lugar. E os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas por causa dos moradores da terra. Então, o que os membros aqui das famílias de Gad e também das famílias de Ruben estão dizendo é que eles querem ficar do lado de cá do Jordão, que é uma terra boa e tem bom pasto ali para a criação de gado, perfeito para quem tem muitos rebanhos, mas que eles vão seguir junto, os soldados seguirão junto com o povo de Israel para conquistarem a terra prometida. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado cada homem a sua herança. Então, não voltaremos até que toda a terra seja conquistada, porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o Oriente. Então, nós seguiremos junto com os soldados de Israel para a batalha para conquistar a terra prometida, mas não herdaremos terras, não teremos heranças do lado de lá do Jordão. Nossa herança já está do lado de cá. Iremos para a guerra sim, mas queremos ficar com este lado aqui. Não vamos abandonar de maneira nenhuma o povo de Israel, mas ficaremos deste lado do Jordão. Então, vamos para a batalha. Quando a batalha acabar, retornaremos para nossas casas, nossas terras, aqui do lado de cá do Jordão. E Moisés lhes disse: se fizerdes isto, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Então Moisés, ele acaba concordando ali com a ideia dos familiares de Gades e de Ruben, que queriam ficar do lado de cá do Jordão, porque era um lugar bom para a criação de gado, mas se os soldados deles fossem para a guerra, então aquela terra ali seria dada por possessão e eles não teriam pecado contra Deus, eles não teriam nenhum pecado contra Deus. Então seria dada aquela terra ali por possessão para eles e eles não teriam nenhum pecado contra Deus, eles estariam livres de qualquer pecado. Então Moisés aqui no caso, ele concorda ali com a ideia dos familiares de Gades e também com os familiares de Ruben. Perfeito? Mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza que o vosso pecado vos achará. Então, se não fizerem isso, com certeza vão pecar contra o Senhor, e o vosso pecado vos achará. Edificai cidades para os vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. Então façam de acordo com o que saiu da boca de vocês. Se vocês estão falando que vão para a guerra com os filhos de Israel e que só retornarão depois que todos os filhos de Israel tiveram conquistado a terra prometida, então façam de acordo com o que vocês falaram, e isso será para vocês estarão livres do pecado contra o Senhor. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Então faremos aquilo de acordo com o que o Senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. Então, o que eles estão falando aqui é que vão fazer exatamente de acordo com o que eles falaram. Ou seja, os pequenos ali, as mulheres e os animais ficarão aqui na cidade de Gileade, mas os soldados cruzarão o Jordão e irão para a batalha junto com os soldados de Israel. E Moisés deu ordem a respeito
deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Então Moisés está aqui decretando, falando aqui para os líderes ali, para Eleazar, para os líderes das tribos e também para Josué, que viria a ser o novo líder depois que Moisés morresse, está falando que aquelas terras então ficariam para os membros das famílias de Ruben e também da família de Gade. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Aquilo que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filhos de José, o famoso José do Egito, que ele teve Efraim e Manassés como seus dois filhos, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Basã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades do entorno. Então todas aquelas terras que que Israel já havia conquistado, então ficariam para essas duas tribos e meias, ou seja, as tribos de Gade, as tribos de Ruben e a meia tribo de Manassés. Todas aquelas terras ali de Bassã, de Og, que já tinham sido conquistadas ali por Israel. Então foi dada então ali para aquelas duas tribos e meia. E os filhos de Gade edificaram Adibom. E os filhos de Gade edificaram Adibom e Atarote e Aroé, e Atarote Sofã, e Jazé, e Jogbeã, e Bet-Nirra e Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Kiriataim, e Nebo e Baal-Meon, com seus nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram e despossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Ravote Jair. Versículo 42, último versículo aqui já da nossa leitura de hoje. E Noba foi e tomou Kenate e as suas aldeias, e deu-lhe o nome de Noba, segundo o seu próprio nome. Então este foi o nosso último versículo, foi o último versículo do nosso capítulo de hoje. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você, Então vocês vejam que aqui essas duas tribos, as tribos de Ruben e também a tribo de Gade, eles preferiram ficar do lado de cá do Jordão. Então eles se separaram ali do resto da congregação de Israel. Eles foram para a guerra para conquistar a terra prometida, mas resolveram ficar do lado de cá do Jordão. Por quê? Porque era uma terra boa para quem tinha muito gado, para quem tinha muitos rebanhos. Então era uma terra boa de pasto. Então ali eles resolveram se instalar ali e criar seus pequenos e cuidar dos seus rebanhos. Então fizemos a leitura do capítulo 32 do livro de Números, mais um capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Já estamos nos aproximando do final do livro de Números. Ele tem 36 capítulos.
capítulos, 36 capítulos. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus te traga vida plena, sabedoria, riqueza, paz espiritual, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. É totalmente de graça, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu joinha, deixa ser só o seu joinha, o seu sinal de positivo aí, de gostei, que agindo assim a plataforma vai entender que este material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas. Então vamos enviar, vamos mandar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!